Meus caros alunos e alunas, esse é então o nosso último vídeo mostrando agora detalhadamente o menu de configurações principal. Então aqui está o nosso menu de configuração principal. Nós já sabemos que existem outros menus e outros pontos estratégicos, e aqui sim é o menu principal, onde inclusive nós temos um acesso mais complexo das funções que aqui estão, em algumas até não tem em outros locais, nesse menu principal. Então agora chegou a hora de detalharmos aí cada função do menu principal, ok? Então o menu principal consta com a opção de medições, que a gente já viu em outros submenus, né? Até no menu vertical nós vimos isso aí também. A gente pode fazer aí as medições no eixo vertical da amplitude e no eixo horizontal do tempo. Eixo Y e tempo, Y em relação ao tempo. O osciloscópio trabalha no domínio do tempo. Então aqui a gente trabalha domínio amplitude, tensão ocorrente e tempo, segundos, milissegundos, nanosegundos, etc. Aqui eu posso medir frequências, período, aqui eu posso medir as tensões pica-pico, V máximo, VRMS. Então aqui eu tenho acesso também ao menu, igual eu já vi em outras funções, e aqui também a outras medições. Nós já vimos essa parte aí em outros locais. Então, até aqui agora a gente já conhece a opção Measure. E agora aqui tem a opção nova, chamada Histogram. Histogram é uma espécie de gráfico de barras que demonstra uma distribuição de frequências. Então, no histogram, a base de cada uma das barras representa uma classe e a altura representando a quantidade de frequência absoluta, com que o valor de cada classe ocorre. Então, o histogram aqui é também conhecido como uma distribuição de frequências. Vai aparecer barras de frequências aqui no nosso screen. Então eu vou ativar o histogram aqui. Você provavelmente vai usar isso aí na parte de engenharia, a gente na parte de manutenção aqui. Vão aparecer barras correspondentes à frequência, que eu estou no intervalo de tempo aqui de aproximadamente 0 microsegundos, um pouco mais de 0 microsegundos, acima de 0 microsegundos. No eixo 0, né? Então tem aqui um sinal de 100 milivolts. Então aparecem barras aqui com as frequências no meu histogram. Tá? Então vou dar um reset 7 default aqui, que é para a gente voltar ao padrão de fábrica. Lembrando, a tecla 7 default é fundamental, a gente sempre usa essa tecla aqui para voltar aos padrões de fábrica do DSO. Então o histogram vai ser aquela parte ali de gráfico de barras, que a gente pode expressar aí frequências, demonstra a distribuição de várias frequências num sinal. Por exemplo, um sinal de onda quadrada, aqui nós estamos com um sinal de onda quadrada. Um sinal de onda quadrada é um conjunto de várias frequências para formar essa onda quadrada aqui. Então a gente pode decompor isso aí no histogram como uma espécie de analisador de espectro, ou FFT, aparecerão várias barras, né? Então a gente viu o histogram aqui. Próxima função é o cursor. A gente já viu essa função ativada, os botões de cursor é o botão 1 e o botão 2. Então aqui é o AY e BY, e o BY e BX, AX e AY, BX e BY, os dois botões dos cursores, horizontais e verticais. Então vou ativar o cursor aqui. A gente já viu o cursor em outros menus, também tem no menu principal lá, né? A gente já viu o cursor. Aqui nós temos também as janelas Window. Essas janelas eu posso ativar a função XY, que o osciloscópio passa a fazer uma varredura não em relação ao tempo, mas entre o canal X e Y. Você pode definir qual que é o canal X e qual que é o canal Y. Esse menu é mais profundo, ele tem mais ajustes em relação aos outros menus que a gente também encontra essas funções. Aqui eu posso ativar também as funções matemáticas, né? E aqui eu posso fazer o tipo de matemática que eu quero. Matemática 1, matemática 2. Eu posso fazer outras medições também aqui. E todas as medições eu posso fazer decodificações aqui também. Então é um menu bem complexo, esse menu de configurações que nós vimos aqui de janelas. Você pode ativar várias janelas, mudar a configuração XY, por exemplo, para o seu osciloscópio funcionar como um traçador de curva. A gente vai ver isso aí também, né? A gente colocando ele para funcionar como um traçador de curva. E aqui eu tenho a opção Math separado de opções matemáticas também. E aqui eu posso ativar as opções matemática 2, matemática 3, matemática 4 em cada canal. Então, por exemplo, eu posso fazer as operações, setar metade, por aí eu venho aqui, ó, A mais B, A menos B, a opção FFT, que é a transformada rápida de Fourier, que o osciloscópio se comporta como um analisador de espectro, e você tem aí o domínio da frequência agora. Vou ativar aqui o domínio da frequência. Então aqui eu tenho o domínio do tempo e o domínio da frequência.
Eu consigo ver aí agora os dois domínios, a transformada rápida de Fourier que está aqui, e aqui o domínio do tempo, o domínio da frequência. Isso aqui expressa aqui a composição de um sinal quadrado. E eu tenho os ajustes independentes, tem metade da tela, FFT, o osciloscópio se comportando como um analisador de espectro. Aqui eu tenho níveis de dBV, tá vendo aqui, ó, decibel volt, aqui a frequência, e aqui a forma de onda do domínio do tempo. Domínio do tempo, domínio da frequência. É totalmente bacana esses ajustes, a gente vai aprender a usar a UFFT, a transformada rápida de Fourier, que está dentro também das opções matemáticas, vocês estão vendo aí, né? Você pode usar várias aí. Vamos lá, voltar o padrão de fábrica aqui. Ok? Bem, aqui eu também tenho o XY, que a gente também viu na opção lá. O XY, como eu falei, faz a varredura, que vai virar o eixo X, e aqui o canal 2, o eixo Y. A varredura passa a não ser mais em relação ao tempo. Vou te fechar uma tela aqui, para deixar só a tela XY. Então aqui, quando se usa como um traçador de curva, por exemplo, você pode fazer aí, plotar as imagens das impressões gráficas do componente. A gente vai aprender a fazer essa medição no traçador de curva, que a gente vai criar aqui e usar o nosso osciloscópio para testar placas a frio. O osciloscópio trabalha com testes de placas quentes. A placa tem que estar com pequeno consumo, pode estar reiniciando, pode estar desligando sozinho, pode estar com baixo consumo, não liga. Só não pode ter consumo nenhum ou em curto-circuito. Mas se a gente usar a configuração XY que aqui está, e um traçador de curvas, que é um hardware nesses dois canais, muito simples, muito barato, muito econômico, a gente consegue fazer medições no osciloscópio com a placa desligada. Então, torna o osciloscópio uma máquina muito potente, ainda mais nos diagnósticos no eixo XY. Aqui a gente já viu os sinais de referência, onde você pode ter referência de sinais no canal 1 e no canal 2 e compará-los, né? Ou outros canais você pode escolher também a comparação e gravar um sinal de referência e acompanhar se mudou ou não. Aqui eu tenho um frequencímetro. Então, por exemplo, eu vou clicar aqui em alto para verificar minha forma de onda aqui, quadrada que está aqui. E aí eu tenho a frequência do meu sinal de onda quadrada, 1 kHz. Então aí eu tenho a minha onda quadrada, 1 kHz, pelo frequencímetro que eu ativei no menu de configuração. Ele também está presente em outros locais, né? Em outros locais nós também vimos isso. Aqui eu tenho a possibilidade do voltímetro digital, DVM. Então aqui eu tenho a tensão 1.48 volts RMS, né? Dentro do menu principal também eu tenho a opção de habilitar os pacotes de decodificação do tipo de protocolo, paralelo, ou serial, ou I2C, ou SPI. Então ele já tem os protocolos aqui instalados, ou CAN, que é automotivo, que você pode configurar todo o protocolo aqui para você fazer a leitura, por exemplo, do I2C. A gente vai fazer isso aí na nossa prática. O serial data e clock, a gente vai fazer isso e vai aprender a usar a decodificação do I2C. Eu tenho também a opção pass-fail, que você pode definir um status, um alerta, por exemplo. O que é a opção pass-fail? Eu vou definir um alerta na forma de onda aqui, e se a forma de onda passar do limite que eu defini, vai me mandar um alerta ou não, indicando que o sinal oscilou, o que não seria permitido. Então, o pass-fail é muito legal, a gente consegue fazer muitos pontos interessantes no pass-fail também. Agora eu tenho aqui a plotagem do gráfico de bode. Então, deixa eu só dar um default aqui para apagar as telas aqui, aí nós vamos continuar. O diagrama de bode, que aqui está, é utilizado mais em engenharia. A gente vai usar mais em engenharia o diagrama de bode plots aqui, ó. O diagrama de bode, como eu falei, é mais usado em engenharia. Ele vai representar aqui a resposta de frequência de um circuito elétrico. Então eu vou ativar aqui o diagrama de bode. Vocês vão ver aqui que vai aparecer aqui a frequência e o nível aqui, a amplitude em decibéis. Então, em geral, é a combinação aí da amplitude, né? Em decibéis, e expressa o ganho modular obtido de uma frequência. Então, vai aparecer aqui na parte de filtros ativos, filtros passivos, uma forma de onda que você pode ver aí. Atenuação de filtros em 3 dB. Tem muito usado aí para fazer estudos de engenharia de filtros passivos e ativos, tá bom? Vamos lá. Tem que apertar 2 vezes. Ok. Aqui nós temos o search, fazer pesquisa, por exemplo, do Mon Trigger. Você pode pesquisar uma área específica do sinal que você quer. Deixa eu tirar aqui minha sonda aqui diminuir o brilho do canal também. Rodando aqui, a gente vai diminuir o brilho. Rodando a tecla 1 já diminuiu o brilho. Então,
Aqui, ó, fica mais fácil. Então aqui eu tenho a opção Search. Quando eu quiser trigar, procurar numa região específica do trigger, onde o sinal que eu quero analisar, a forma de onda, então eu consigo ajustar isso. Consigo ajustar aí através do botão número 1, olha lá, número 1, aqui o cursor é o número 1. Então eu consigo pegar aí a borda, se é borda de subida, descida, ou ambas, né? Então eu consigo definir aí os flancos, a fonte que eu estou usando, qual canal que eu quero usar, é para você pesquisar aí um trigger específico e vai tornar bem um ajuste bem mais fino do seu trigger, para você trigar uma forma de onda de forma mais fácil. Então, depois aqui eu tenho o Record, para você fazer gravações de screen, né? Você pode gravar a tela e depois assistir como um filme mesmo, né? A gente tem aqui ajustes do display. A gente tem um ajuste do display rápido que a gente viu no botão do cursor aqui, mas aqui você consegue ajustar melhor a intensidade, olha, intensidade do feixe, brilho do screen, né? Transparência, o cursor, como é que ele quer que brilhe ou não, tipo de persistência. Então você consegue ajustar vários pontos ligados ao display. Aqui a mesma função de limpar, ó. Limpar. Para limpar tudo, acho que aqui é melhor do que eu ficar apertando o reset. Deixa eu ver se vai limpar aqui, vai dar. Isso. Melhor que ficar apertando o reset toda hora, né? Então eu vou na opção, em vez de ficar apertando o reset, vem limpar, ele já volta para a tela original. Melhor que ficar resetando toda hora, sem necessidade. A tecla limpar é para voltar aqui. Então a opção Quick, para você armazenar rapidamente algumas coisas da memória e outros pontos, outros ajustes também você faz de forma fácil. Por exemplo, setup aqui, para ele armazenar todos os ajustes que eu fizer, quando eu desligar e ligar, ele volta na mesma configuração. Isso é bem legal. Ou você coloca padrão, quando desliga e liga, ele volta padrão de fábrica. Tá? Então você pode configurar isso aqui. Vou deixar na última configuração. Se eu ajustei ele para medir I2C, quando eu desligar e ligar, ele volta para I2C. Quem trabalha com osciloscópio sabe que a grande dificuldade é setar o equipamento para medir um sinal. Muitas vezes você faz isso aí cotidianamente, você deixa aqui na opção último, que ele vai armazenar quando desligar e ligar e voltar naquela configuração que você fez. Aqui eu tenho sobre o osciloscópio, o modelo, o número de série, a versão que ele está, outros detalhes sobre o open source. A gente já viu também esse menu em outros pontos. Calibração do touch, né? A gente pode calibrar o touchscreen também se tiver algum touchscreen desajustado. Tem outras opções também, o tipo de ativação que eu tenho. Ativação aqui são eternas, por exemplo, ativação de análise de trigger, barramentos, grafo de bode, as mesmas ativações são eternas. Que eu tenho algumas configurações rápidas, por exemplo, como salvar a imagem, tipo de formato PNG, JPG. E aqui outros pontos, verificar teclado, eu posso verificar as teclas, verificar a tela do display, faço teste na placa. Então eu vou fazer um teste na placa aqui, ó. Vai me fazer a leitura da CPU, vários testes que ele vai fazer para mim aí, nesse ponto, né? nessa opção de display lá. Então é uma opção bem legal, na opção Quick, melhor dizendo. Tem várias informações, vários detalhes interessantes, né? Verificar o touch, verificar a tecla, fazer um autoteste no aparelho. Vocês viram para configurar os valores padrões aí de temperatura que a gente viu na aula 1, 2 lá, para setar o osciloscópio, que é importante, né? Então tem vários pontos fundamentais aqui na opção Quick. E aqui a Storage, para você definir armazenamento, né? Onde vai armazenar, como é que vai salvar, as imagens que você vai fazer, o tipo de arquivo, o nome que você pode dar, arquivo local. E aqui tem aqui para você carregar uma imagem e aqui para fazer o processo de upgrade. Quando você tiver um pendrive com atualização de software, por exemplo, você pode colocar ele aqui e mandar fazer o upgrade pelo pendrive, tá? Se for com disco, né? Se for conectado ao Wi-Fi, ele também poderá fazer aí pelo Wi-Fi. Não testei pelo Wi-Fi ainda, mas provavelmente. Bem, aí aqui eu tenho o menu Help, que tem um manual completo de utilização do nosso DSO. Então tem um manual completo aqui. Se você tiver alguma dificuldade, alguma dúvida, você pode clicar no menu Help, tem tudo explicando passo a passo aqui. Aí tem o menu, mas também tem o menu Upgrade, né? Para você fazer o upgrade de novo, igual a gente viu lá no menu. E tem a opção Utility. A opção Utility, de novo, a gente tem muitas outras coisas que a gente repetiu lá também. Configurações de entrada e saída, para você ver o endereço IP dele. Se você usar um módulo Wi-Fi, uma dongle Wi-Fi aqui para você fazer a conexão dele pelo Wi-Fi e conseguir acessar um computador por ele, vocês vão ver que é possível, tem um vídeo mostrando isso, que você verifica os setups dele também, que a gente já viu aqui. Vários menus se repetem, né? Vários menus se repetem ligados a um ponto ao outro. Então a gente já viu que aqui vários menus desses se repetem, né? Vamos limpar lá. Então aqui eu tenho o Restart, que é para você reiniciar o dispositivo. E aqui eu tenho o Shutdown, que é para você desligar o dispositivo. Então o menu principal, ele tem algumas funções interessantes. Espero que vocês tenham aí tirado algumas dúvidas. Nós vamos usar agora, a partir da parte prática, que começa no próximo vídeo, a usar o osciloscópio na prática e fazer
todas as configurações que vocês vão perceber aí, que a gente vai usar muitas vezes, tá bom? Então, esse aí foi a nossa última aula ligada às funções básicas do nosso PCO e falamos aí do menu. Faltou só a opção alto, que você configura aqui o autoajuste também por aqui, ó. A gente vai usar mais para calibrar a sonda, quando eu colocar aqui, por exemplo, na forma de onda de 1 kHz. Então, vem aqui. Vamos lá, clicar em alto. E vai ajustar o padrão automático. Lembrando, né? O sinal desejado, bem exibido na tela do osciloscópio. Então, vou aumentar a intensidade aqui, ó. Aumenta a intensidade. O sinal desejado, a gente tem que ocupar pelo menos 3 quadradinhos. Então, quando eu estiver fazendo uma análise de uma forma de onda, é ideal ter pelo menos aí 3 quadradinhos. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 3 quadradinhos. E, por exemplo, aqui um número satisfatório de formas de onda. Então, eu consigo... Claro que eu só estou usando um canal, então eu posso usufruir de toda a tela, né? Mas o ideal é você pelo menos usar 2 a 3 quadradinhos para você ter uma visão completa da forma de onda plotada no seu DHO, no seu MSO, tá bom? Valeu, pessoal. Muito obrigado. Segura 3 segundos pressionados para desligar o equipamento.